Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil. De 1801 até meados do século, estima-se que o tráfico negreiro tenha trazido ao país cerca de 1.700.000 africanos. Isso correspondia a aproximadamente 42% de todos os africanos obrigados a vir para o país desde o início do comércio negreiro, no século XVI. Nesse período, os escravos africanos foram comprados para trabalhar nos mais diversos setores da vida social e econômica, tais como nas fazendas que produziam para o mercado interno, nas lavouras de exportação como açúcar, algodão e principalmente café, nos serviços urbanos de transporte de pessoas e cargas, no comércio das cidades, nos serviços domésticos, entre outros. A escravidão difundiu-se de tal maneira que a propriedade sobre escravos não se limitava a grandes senhores de engenhos, fazendeiros e mineradores. Tanto no campo como na cidade, era grande o número de pequenos escravistas, dono de 1, 2 ou 3 escravos, trabalhadores na pequena lavoura, nos serviços de rua ou de casa. Por todas essas características, os escravos marcaram em profundidade os costumes, o imaginário, a cultura e até através de uma intensa miscigenação, o próprio perfil étnico-racial de nossa população. A expansão do escravismo no século XIX não ocorreu de forma tranquila, isto é, de acordo com os planos dos grupos sociais escravistas. Por meio de diversas lutas que visavam acabar com a escravidão, ou pelo menos reduzir sua carga de opressão, os africanos e seus descendentes participaram de rebeliões, motins ou da formação de quilombos em diversas regiões, como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros. Após a Guerra do Paraguai, cresceu no país a campanha abolicionista, um movimento popular pela libertação dos escravos. Essa campanha conquistou o apoio de vários setores da sociedade brasileira, parlamentares, imprensa, militares, artistas e intelectuais, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Raul Pompeia, Luiz Gama e Castro Alves. As pressões do governo inglês também favoreceram a luta pela libertação dos escravos no Brasil. O fim da escravidão atendia aos interesses dos industriais europeus, que desejavam ampliar o mercado consumidor para seus produtos, o que seria possível com o desenvolvimento do trabalho assalariado. O governo brasileiro promulgou ao longo desse período 2 leis que emanciparam parte da população escrava do país. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que declarava livres todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Assim, a lei libertava também os donos de escravos da obrigação de alimentar os filhos de escravos, que seriam livres, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que declarava livre os escravos com mais de 65 anos, o que significava liberar os donos de escravos da obrigação de sustentar alguns raros negros idosos que conseguiram sobreviver à exploração de seu trabalho. Essas leis, que não puseram fim à escravidão, permitiram aos senhores de escravos ganhar tempo e adiar ao máximo a abolição definitiva. Tornaram a justiça uma nova arena de luta pela liberdade e impulsionaram a campanha abolicionista. Pela primeira vez na história do Brasil, ocorreram manifestações políticas e populares favoráveis à causa da abolição. Somente em 13 de maio de 1888, a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulgação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, regente do Império. Apesar da luta pela abolição, a situação social dos negros, após sua conquista, continuou extremamente difícil. Poucos tinham dinheiro para trabalhar por conta própria ou condições de obter um emprego melhor. Tampouco recebiam ajuda do governo. Muitos continuaram nas mesmas fazendas em que trabalharam como escravos e não eram tratados como cidadãos livres. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o abolicionismo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.